Olá, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema da nossa aula de hoje é a Revolução Francesa, certo? Só que nós vamos começar com a segunda parte, tá bem? Como era um tema muito extenso, eu resolvi dividir em duas aulas para vocês, tá certo? Vamos iniciar. A Revolução e suas estruturas de poder. O episódio das eleições parlamentares, em que o número de legisladores do terceiro estado aumentou, reforçou a luta contra o regime da monarquia absolutista. Lembrando, monarquia absolutista é o poder concentrado nas mãos dos reis, certo? Com as pressões dos setores da sociedade, três instituições foram montadas no modelo de organização política no Estado francês. Que instituições foram essas? Foram a Assembleia Nacional Constituinte, a Convenção Nacional e o Diretório Nacional. Tá certo, galerinha? Vamos entender um pouco sobre isso. A Assembleia Nacional Constituinte. Diante das pressões populares e do terceiro estado, o rei Luís XVI cedeu e aceitou que fosse convocada a Assembleia Política dos Estados Gerais. O objetivo de cada camada social da França era controlar a política e a administração do Estado francês. A decisão dos Estados Gerais foi de que se aceitaria o voto por pessoa, independentemente da camada social, e que em junho se instalaria mais uma vez essa Assembleia, certo? Enquanto parlamentares debatiam essa questão, o povo nas ruas pressionava, certo? As disputas entre os parlamentares e o rei Luís XVI saíram então do parlamento e foram para as ruas. A derrota imposta pelos burgueses com a instalação de uma constituinte gerou uma reação da coroa francesa. É lógico que a coroa estava sendo atacada e é óbvio, né, pessoal, que ela iria reagir, certo? E o que foi que aconteceu então, tia? Isso foi o suficiente para que uma revolta acontecesse e em 14 de julho de 1789 fosse às ruas, né, o povo fosse às ruas em direção à Bastilha, uma prisão construída para aqueles que se opunham ao antigo regime. Tia, que antigo regime é esse? A monarquia absolutista, certo? Lá, os franceses apoderaram-se das armas e ocuparam o lugar, no movimento que ficou conhecido como Tomada da Bastilha. Estava declarado, portanto, o fim do absolutismo na França, certo? Vamos lá, continuando aí. A Assembleia Nacional Constituinte também decidiu algumas coisas, né? Vamos lá. Ela decidiu as primeiras medidas de forma coletiva, certo? Que foram estas: o fim do regime feudal de produção econômica, e mesmo após séculos ainda existiam regiões que praticavam o modelo feudal de economia, a adoção da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 26 de agosto de 1789, que estabelecia direitos para todos, liberdade, igualdade, fraternidade, certo? A desapropriação das terras pertencentes à Igreja, que passaram a ser usadas por camponeses que produziriam para abastecimento da burguesia comerciante, ok? A instituição do Estado laico. Tio, que é o Estado laico? O Estado não vai professar uma religião, né? Ou ter a igreja, a religião, intervindo em seus assuntos políticos, certo? A igreja não poderia mais intervir na política. Estabelecimento de três poderes reguladores, que tinham a função de limitar o poder da coroa francesa: o executivo, o legislativo e o judiciário, ok? A Constituição foi promulgada no ano de 1791 e significou a consolidação do poder da burguesia. Após encerrar a Constituinte e estabelecer a Assembleia Legislativa, os franceses tiveram que lutar contra os prussianos e os austríacos. O Exército do Povo
derrotou também a Prússia e a Áustria, que nós já vimos no item anterior, pondo fim de forma definitiva à monarquia e proclamando a República em 21 de setembro de 1792. Esta seria conduzida pela Convenção, certo? Vamos aí à Convenção. Convenção Nacional. Foi instituída como modelo de limitação ao regime republicano da França, onde as classes sociais estavam representadas. Baseada na Assembleia características do período da monarquia constitucional de 1789, a Convenção apresentava as ideias de cada camada da sociedade de acordo com a posição e localização do parlamento, tá? Os principais grupos políticos característicos na fase da Convenção Nacional foram jacobinos, que compunham esse grupo, setores da intelectualidade, como escritores e jornalistas, que defendiam as ideias da burguesia e da propriedade privada. Para participar desse grupo, eram pagas mensalidades altas, pois nele era vetada a participação de mulheres, né? O radicalismo dava a tônica dos jacobinos, em que eram considerados de esquerda na França, certo? Girondinos. Estes surgiram dos próprios jacobinos, certo? A baixa burguesia não aceitava mais a alta burguesia e ricos comerciantes que defendiam ideias mais liberais e individualizadas, sem a participação popular. Por isso, foram expulsos do grupo dos jacobinos. Os girondinos representavam o setor de direita, né? Ou da direita no parlamento, certo? Continuando aí, pessoal. O clube também dos cordeliers eram compostos pelo povo de maneira geral, inclusive artesãos e trabalhadores vindos dos subúrbios da França. Aceitavam a participação de mulheres, o que mostra seu caráter democrático, mas de posições radicais, certo? Vamos agora entender aí como foi a passagem, né, dos jacobinos no poder, ok? A fase da República, iniciada em 1792, com sua proclamação, passou a ser representada por um calendário que foi o marco dessa revolução. A Convenção Nacional permaneceu sendo a base do poder legislativo. No período republicano, houve a execução do rei Luís XVI, bem como a organização do exército do povo francês para combater os prussianos e os austríacos, certo? Mesmo com toda a movimentação do povo, com a derrubada da monarquia absolutista, com a tomada da Bastilha, o poder estava nas mãos da alta burguesia, que era representada pelos girondinos, ou seja, a direita francesa, que tentava evitar a todo custo a participação popular. De fato, os camponeses começaram a contestar a convenção e suas práticas, certo? Esse movimento, surgido no campo francês, ganhou força nos centros urbanos, enfraquecendo os girondinos. Estes acabaram expulsos da convenção e os jacobinos chegaram então ao poder. Os principais líderes da República Jacobina foram Maximilien de Robespierre, Georges Danton e Jean-Paul Marat, certo? Vamos aí. Quais as principais medidas, né? As principais medidas tomadas pelos jacobinos foram uma espécie de reforma agrária, que distribuiu as terras aos camponeses, além de garantir as sementes necessárias para o plantio, congelamento dos preços dos produtos de consumo, fundamental para o povo francês, como o pão, criação de escolas públicas, voto universal, isto é, para todos os franceses, inclusive mulheres, certo? O governo aí do Robespierre, o governo de terror de Robespierre, certo? Lembrando, Robespierre é um dos líderes dos jacobinos, certo? O ano de 1793, ano 2 na França, foi marcado por crises de ordem interna e externa,
que deixaram a República Jacobina fragilizada, certo? Robespierre, então, percebeu que seria o momento de dar um golpe, tomando o poder republicano e usando o Comitê da Salvação Pública como executor de suas decisões. Iniciou-se uma fase que ficou conhecida como o Terror, devido à forma violenta como reagiram os jacobinos contra quem criticasse o regime, certo? A disputa política pelo poder na França passou a se caracterizar pelas divergências entre três grupos políticos. Robespierre se afastou de sua essência revolucionária quando passou a não atender aos interesses dos sans-culottes, ou seja, se afastou do povo e se aliou à chamada pequena burguesia. Isso fez com que lideranças ligadas ao povo, como Jacques Hébert, se afastassem dos jacobinos e passassem a manter a luta popular. O terceiro grupo, liderado por Danton e Desmoulins, se a pronúncia estiver errada, certo? Que representavam os comerciantes burgueses e ricos, se organizou para evitar que seus bens e suas terras fossem tiradas, já que a ação dos sans-culottes e dos jacobinos era justamente retirar a riqueza ou as riquezas das classes ricas e redistribuir para o povo e os trabalhadores. Em julho de 1794, chegou ao fim a fase do terror e iniciava-se uma nova fase política, que pôs fim à Convenção Nacional e instituiu o chamado Diretório, certo? Vamos entender então aí o que é esse diretório. O Diretório vigorou entre 1795 a 1799, enfrentando várias tentativas de golpes, tanto de esquerda jacobina quanto dos sans-culottes, com destaque para a Conspiração dos Iguais, movimento liderado por Graco Babeuf, em 1796, que tinha características socialistas, pois defendia a igualdade entre todos, além da propriedade coletiva e a divisão de bens igualitários. Esse movimento foi derrotado e seus líderes condenados à morte. Nessa época, a França estava em conflito com diversas nações europeias. Na série de batalhas, destacou-se o general Napoleão Bonaparte, que se tornou herói francês com 25 anos de idade, viu, galera? Bem jovem. No entanto, derrotas em batalhas contra rivais, especialmente no Oriente Médio e no Egito, levaram o Diretório a entrar numa situação de instabilidade política, até que, em 9 de novembro de 1799, ocorreu o golpe 18 Brumário, certo? A tentativa burguesa de impedir a volta dos jacobinos ao poder, com isso, consolidou o poder e instalou um regime chamado de consulado, formado por 3 membros que exerciam o poder executivo: Roger Ducos, Emmanuel Sieyès e Napoleão Bonaparte, sendo este último o primeiro cônsul, certo? Vamos dar continuidade aí. O golpe 18 Brumário. Como vimos, o 18 Brumário ocorreu porque os burgueses, liderados por Sieyès, entendiam que deveriam acabar com o diretório e instalar um governo que fosse administrado por 3 cônsules, o consulado. Os 3 cônsules tinham a função de não só administrar, como também elaborar e aplicar leis e definir os impostos para diversos setores da sociedade. Napoleão se aproximou da Igreja Católica e melhorou as relações com o Papa, bem como consolidou suas ligações com a burguesia. Em 1802, uma emenda constitucional fez com que o cargo de cônsul passasse a ser vitalício. Tia, mas o que é algo vitalício? Para o resto da vida, ok? Com isso também, Napoleão instaurou algumas reformas. Vamos ver aí as reformas de Napoleão.
colocou grandes esforços na estabilidade da França, centralizou o governo e, como veremos abaixo e também no slide anterior, posterior, instituiu reformas em diversas áreas. Um de seus maiores feitos foi o Código Napoleônico de 1804, que ajustou o sistema judiciário francês e ainda hoje serve como base para o Diretório Civil na França, certo? Principais reformas de Napoleão. Onde foi que elas ocorreram? Na economia, na educação, na política e militarismo, certo? Economia. Implementou leis e reformas que privilegiavam a burguesia, ao mesmo tempo acalmavam o povo francês. Estabeleceu tributos que possibilitavam um maior acúmulo de lucros para os burgueses, principalmente os comerciantes, e realizou obras públicas, como drenagem de pântanos e a construção de barragens e estradas. Educação. Criou escolas públicas e gratuitas em toda a França. Para Napoleão, era importante que desde cedo a educação básica preparasse futuros militares para suas tropas. Assim, estabeleceu a educação militar, objetivando formar novos soldados e oficiais. Instituiu a formação continuada dos professores. As escolas técnicas passaram a trabalhar questões militares e reorganizou o ensino superior, desatrelando-o da igreja, certo? Política e militarismo. As ações de Napoleão sempre pretenderam estabelecer o poder absoluto na França. Em sua política externa, procurou estabelecer alguns acordos, como realizado com a Áustria, mas também derrotou muitas monarquias europeias, colocando no poder pessoas ligadas à sua política e que estivessem sob seu controle. Também fundou vários estados, dando controle destes a seus generais, certo? A política externa de Napoleão Bonaparte. A política expansionista de Napoleão teve sucesso imediato. Foi na fase de expansão territorial na Europa que as rivalidades entre França e Inglaterra aumentaram. A disputa pelo controle econômico e comercial determinaria quem seria a maior potência mundial naquele período. Assim, Napoleão elaborou uma estratégia político-militar, evitando qualquer contato territorial entre a Inglaterra e os reinos que estavam sob seu domínio. Ele decretou, em 1806, o conhecido e famoso bloqueio continental ao comércio com a Inglaterra, evitando qualquer possibilidade de fortalecimento dos ingleses. Por sua vez, em 1807, a Inglaterra declarou um bloqueio marítimo, atacando e confiscando navios pertencentes às nações que aderissem ao bloqueio de Napoleão. A rigidez do bloqueio causou desgastes internos e externos para a França. Um bom exemplo disso, um bom exemplo externo, foi Portugal, que teve sua nação invadida. A família real portuguesa foi levada para o Brasil em 1808 para que fugisse do ataque francês. O episódio que determinou a queda do Império Napoleônico foi a guerra contra a Rússia, pois os russos não concordavam com a política expansionista francesa e romperam com o bloqueio. A derrota contra a Rússia, foi decisiva para que Napoleão começasse a se questionar internamente pelos grupos políticos existentes, como os restauradores, que queriam o retorno da monarquia, e os jacobinos, que defendiam a república. O fim do período napoleônico. A derrota para os russos foi apenas o estopim para o fim de seu regime, pois a crise já vinha acontecendo há muito tempo. Começou a ser contestado por vários grupos políticos, e os principais motivos que levaram à derrubada de Napoleão foram o afastamento da classe burguesa, por não concordar com seus objetivos imperialistas, a falta de apoio da população, que estava passando sérias dificuldades, inclusive beirando a fome e a miséria, o fracasso do bloqueio continental, as péssimas colheitas devido às constantes secas e aos rígidos invernos que aumentaram a miséria do povo francês, os altos gastos no financiamento da guerra contra a aliança, liderada pelos ingleses, e a derrota para a Rússia e o fortalecimento dos partidários
da restauração monárquica, certo? O Congresso de Viena. Congresso de Viena, que foi, tia? Foi uma reunião organizada pelas nações do regime político baseado nas monarquias reais após a renúncia de Napoleão, certo? As consequências do fim do Império de Napoleão para a Europa ficaram bem claras, principalmente com o fortalecimento de uma potência, a Inglaterra, o que não há dúvida, né, galera? Com os interesses garantidos no Congresso de Viena, a coroa inglesa se retirou, deixando a cargo da Rússia, da Prússia e da Áustria a aplicação das decisões tomadas. Essas três nações, então, organizaram a Santa Aliança, que teria a função inclusive de combater as ideias liberais e manter o poder das monarquias reais e absolutistas na Europa, ok? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Dúvidas? Falem comigo no Zap da escola, ok? Beijos para todos.